Olá, senhores, 22 de julho de 2020. Lá se vão 130 dias de quarentena para o professor Sérgio. E viemos aqui com mais um vídeo da série Filosofando com o Enem. E hoje temos mais um texto clássico, um texto recortado do grande livro que marcou época, chamado O Príncipe, de Nicolau Maquiavel. Sem demoras, sem delongas, vamos ao texto. Lembrando que essa questão esteve no Enem de 2013. Parto a leitura. Nasce daqui uma questão: se vale mais ser amado que temido ou temido que amado? Responde-se que ambas as coisas seriam de desejar. Mas por que é difícil juntá-las? É muito mais seguro ser temido que amado, quando haja de faltar uma das duas. Porque dos homens que se pode dizer, de uma maneira geral, que são ingratos, volúveis, simuladores, covardes e ávidos de lucro. E enquanto lhes fazes bem, são inteiramente teus. Oferecem-te o sangue, os bens, a vida, os filhos. Quando, como acima disse, o perigo está longe. Mas quando ele chega, revoltam-se. Muito bem, vamos então ao contexto desse texto. Em primeiro lugar, nós temos que situar quem é Maquiavel, né? Maquiavel é um renascentista, portanto ele está lá no século XV. Ele pertence à grande escola do Renascimento italiano. E como tal, viveu em Florença, onde está sepultado, né? Mas Maquiavel, com esta obra, ele ofendeu também a igreja, assim como Galileu, assim como Giordano Bruno. E esta obra, chamada O Príncipe, ficou quase 200 anos no Index, ou seja, aqueles livros proibidos ou inspirados no demônio, como dizia a Igreja Católica Apostólica Romana daquele tempo. Mas por quê? Por que essa questão, né? Primeiro porque Maquiavel ele inaugura aquilo que nós chamamos de política realista, né? O realismo político. Porque até Maquiavel, as grandes teorias políticas, como a de Platão, a de Aristóteles, a de Agostinho, a de Tomás de Aquino, partiam de um pressuposto. Qual era este pressuposto? A de que o homem é por natureza bom, ou seja, evolui, caminha sempre em busca de um sumo bem, né? de uma coisa perfeita. Lembrando que lá para Aristóteles a política é a consumação da ética, né? A política é aquilo que por natureza os homens devem fazer. O homem é um zoon politikon, né? Alguém que busca a felicidade para si e para aqueles que fazem parte da comunidade que ele vive, né? Então naturalmente o homem caminha para o bem. Em Santo Agostinho nós temos uma ideia de que há uma cidade de Deus, onde as virtudes são perfeitas, onde tudo é praticado de forma muito boa, e portanto na cidade dos homens, né? Na cidade dos homens, a política é o que efetiva esta cidade de Deus, esta prática do bem e da virtude. Tomás de Aquino, mais próximo de Maquiavel, no século XIII, defendeu mais ou menos a mesma ideia de Aristóteles, né, de que naturalmente os homens concorrem para o bem, né, concorrem para o bem, e isto é uma função política. Maquiavel, então, ele inaugura aquilo que nós chamamos de realismo político. Professor, o que é o realismo político? É a ideia de que política não tem a ver com a virtude, política não tem a ver com a prática do bem, mas política tem a ver com três situações. Quais sejam elas? Chegar ao poder, manter o poder e intensificar o poder. Então, quando se fala em política, a partir de Maquiavel, não tem nada a ver com aquilo que Aristóteles chamou de busca do bem comum, ou concretização da cidade de Deus na cidade dos homens, como defendeu Santo Agostinho, mas tem a ver com a chegada, manutenção e intensificação das relações de poder. Então,
Por que Maquiavel escreveu esta obra? Mais uma questão de contexto. Maquiavel era um servidor público em Florença, servidor público. E teve um momento, mais ou menos no final do século XV, que ele foi demitido pelo governo, e ele teve que criar uma situação para que o príncipe percebesse ele e o chamasse novamente para o serviço público. Qual foi a saída de Maquiavel? Escrever exatamente vamos dizer assim, um livro de conselhos para o príncipe chegar, manter e intensificar o poder. E a obra é exatamente essa, que nós conhecemos por O Príncipe, né? E que a pessoa que construiu essa questão recortou para colocar no Enem, né? Então, dito desse contexto, então, o realismo político, vamos ao que o autor da questão pede para nós. Então, vamos lá. A partir da análise histórica do comportamento humano em suas relações sociais e políticas, Maquiavel define o homem como um ser, vamos lá, A. Munido de virtude, com disposição nata a praticar o bem a si e aos outros. Só pela explicação que eu dei anteriormente, nós já descartamos essa situação. Esta questão da virtude e tem a ver aqui com o conceito que Maquiavel trabalha na obra, que é o conceito de virtude. Virtude tem a ver com aquilo que Aristóteles falou da prática do bem, com aquilo que Agostinho falou da prática da concretização da cidade de Deus na cidade dos homens, ou com uma tendência natural para buscar o sumo bem e tomar daquilo. Então, virtude é ser bom. Quando Maquiavel fala de virtude não é virtude, não é busca do aperfeiçoamento do bem, mas tem a ver com a capacidade que o príncipe tem de fazer boas escolhas. Fazer boas escolhas do ponto de vista do realismo político. O que são boas escolhas? Aquelas que visam chegar, manter e intensificar o poder. Portanto, a virtude tem a ver com aquilo que está no domínio do príncipe, aquilo que depende tão somente dele para chegar ao poder, manter e intensificar o poder. Então, virtude e virtude são conceitos distintos. Opção B. Possuidor de fortuna, valendo-se de riqueza para alcançar o êxito da política. Novamente, a pessoa que construiu a questão, ela quer, de certa forma, confundir, porque fortuna, em Maquiavel, não tem a ver com posses, não tem a ver com riquezas, mas tem a ver exatamente com a roda da fortuna. Tem a ver com aquilo que não depende do príncipe, tem a ver com o destino, tem a ver com aquilo que não depende de nós. Se a virtude é aquilo que depende do príncipe, a fortuna é aquilo que não depende do príncipe e que pode acarretar na perca do poder e, portanto, quando a roda da fortuna, aquilo que não depende do príncipe, roda, ele tem que sempre agir com virtude, ou seja, fazer as melhores escolhas para que a roda da fortuna não o derrube do poder. Então, questão colocada aqui para nos confundir. E aí vem a alternativa correta, guiado por interesses, de modo que suas ações são imprevisíveis e inconstantes. Essa é a alternativa correta, né? Está sublinhada ali em verde. Asteriscos verdes luminosos ali para vocês marcarem a questão correta. A questão é a seguinte: aqui está a razão pela qual Maquiavel foi colocado no index, porque ele parte do pressuposto de que os homens são por natureza maldosos, não estão propensos à prática do bem, da virtude ou coisa do gênero. Eles enganam, eles mentem, eles disfarçam, e por isso a questão do texto é melhor ser temido do que amado ou amado do que temido? Maquiavel vai dizer: ser amado é excelente, mas quando a roda da fortuna está rodando contra os interesses do povo e do príncipe, este povo vai se revoltar contra ti. Portanto, para manter
intensificar o poder, o príncipe tem que ser temido, ele tem que mostrar a sua força, o seu poder. Por quê? Por qual razão? Porque o homem, ser humano, por natureza, não é bom. Na trilha de Maquiavel nós temos Hobbes, né? Thomas Hobbes vai na mesma trilha maquiavélica. A outra alternativa, D, que é incorreta, naturalmente racional, vivendo em um estado pré-social e portando seus direitos naturais. Novamente aqui, a pessoa que escreveu essa questão está tentando confundir aquela pessoa que está respondendo. Essa questão tem a ver com os contratualistas, né? Eu já citei um aqui, Hobbes, Rousseau, Locke, Kant, que são os contratualistas, né, da modernidade. Então, estes filósofos políticos, eles tratam da humanidade em um sentido pré-social. Não é o caso de Maquiavel. Maquiavel, ele já começa o príncipe dizendo a política tem a ver com poder e não com a bondade, né? E por último, letra E, sociável por natureza, mantendo relações pacíficas com seus pares. Novamente nós temos uma alternativa aqui que está relacionada com os contratualistas, aqui especificamente está trazendo para a discussão Thomas Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau, aquele que diz que o homem é por natureza bom, a sociedade civil o corrompe. Então, é uma questão que traz um texto clássico, né? Um texto do Renascimento, de Maquiavel. É uma questão que permite a gente entender. Eu sempre digo, né? A gente não dá a devida satisfação a Maquiavel. A sua teoria política, que de fato inaugurou a política como conhecemos, ela é muito mais real do que qualquer outra política que tem a ver com a prática do bem comum, etc. Né? Ouçamos mais Maquiavel para entender um pouco de política. Dito isso, queridos, se este vídeo foi útil, passe para frente, chame pessoas aqui para aprenderem um pouco de filosofia a partir de questões do Enem. Deixe um like, façam sugestões, façam críticas à forma como o professor Sérgio conduz os seus vídeos. Abraço, até a próxima!